Nós agora temos a pergunta da Nilce. A Nilce faz duas perguntas muito importantes e nós vamos responder juntas, porque elas são conectadas uma com a outra. A primeira pergunta é, Rav, no capítulo 31, versículo 3, ela está falando do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, para você que ainda traduz os livros da Torá. Está escrito o seguinte, Hashem disse para Yaakov, volte à terra de teus pais e para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então ela faz uma dedução correta e muito importante. Por que Hashem diz para Yaakov, vá para a casa de seus pais e eu estarei contigo? Hashem não estava com Yaakov até aquele momento pelo fato de Yaakov estar com Lavan, ou Labão, para você que traduz os nomes, que era um idólatra injusto. Então a resposta é sim, e a resposta também é não. Por quê? Porque nós vemos no versículo, alguns versículos antes, nós vemos que Hashem fala com Yaakov, mesmo ele estando em Haran, na casa de Lavan, na casa de Labão. Então, Hashem sim estava com Yaakov, porém, ele fala para Yaakov vir até a terra de Israel para estar com ele de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais perto, porque como nós sabemos, não há como alcançar a proximidade com Hashem somente na terra de Israel. Esse é o lugar escolhido para que a pessoa possa alcançar o máximo da proximidade divina. Então, mesmo que Hashem estava com Yaakov, ele não estava da mesma maneira que ele estaria na terra de Israel. Esse é o primeiro fato, o primeiro fator que influenciou a distância de Hashem para Yaakov foi por ele não estar dentro da terra de Israel. Porém, o segundo motivo é exatamente o por ele estar perto de um idólatra. E quando a pessoa tem más companhias, automaticamente também as suas companhias espirituais mudam. Quando a pessoa está em um lugar impuro, quando a pessoa tem amigos impuros, que falam coisas impuras, que pensam coisas impuras, então Hashem se afasta daquela pessoa. E esse foi o motivo que Hashem se afastou de Yaakov. E aqui vem a nossa segunda pergunta. Nilce pergunta o seguinte, ter amuletos para sorte, proteção, prosperidade ou para outros fins é idolatria? Então a sabedoria dos amuletos, ela é uma sabedoria verdadeira, e ela é uma sabedoria milenar, e ela é uma sabedoria muito importante que nossos sábios ensinam nos segredos profundos da Kabbalah. Porém, somente pessoas extremamente elevadas, extremamente puras, podem escrever amuletos. Hoje, na nossa geração, é difícil acreditar que existem este tipo de pessoas. E mesmo que sim existem esses tipos de pessoas, pessoas puras que são completamente entregues ao mundo espiritual e ao trabalho de Hashem, existem diversas pessoas que escrevem amuletos com nomes de impureza. E esses amuletos, eles têm força e eles fazem muitas vezes o que a pessoa deseja. Porém, esses amuletos, 99,9% das vezes, eles são escritos com nomes de impurezas. Isso vem através de jejuns que as pessoas fazem. Isso vem através de incensos que as pessoas acendem na hora de escrever esses amuletos e esses talismãs. Isso vem de acordo com que tipo de materiais ele usou para escrever o talismã. Existem aqueles que são escritos com sangue de... como se fala em português? De morcego. Existem aqueles que são escritos com sangue de cabra. Existem aqueles que são escritos com um pouco de sangue, um pouco de água e assim por diante. Existem diversas regras e diversos segredos no que diz respeito à escrita de talismãs, porém a maioria das pessoas hoje em dia que trata com esse tipo de coisa, eles usam nomes de impureza e forças do mal. E essas forças, elas dão o que você quer, mas que nem eu falei, é que nem você pegar um empréstimo com juros do banco. Você vai pegar o que você quer, porém uma hora vão te cobrar. E assim também aquela pessoa que usa as forças do mal para conseguir os seus próprios desejos, ela será cobrada com juros muito mais altos do que os juros do banco. Portanto, a resposta é,
qualquer amuleto que você tiver, qualquer amuleto que você escutar, você pode deixar ele bem longe da sua casa e você enterra ele no lugar mais longe que você puder. Não queime ele e não estrague ele, porque essas forças do mal podem acabar se voltando contra você. Simplesmente leve ele para longe da sua casa, enterra ele e deixa ele bem longe das pessoas. Essas foram as perguntas da Nilce.